que você está prestes a descobrir como fazer pode ser a principal diferença que vai fazer você faturar R$ 1 milhão pela internet ou míseros R$ 1.000 pela internet em cima de um mesmo produto. Muito prazer, eu sou o Leandro Sorage, eu sou copy aqui do WeBelieve, a empresa do Conrado Adolfo, e é um grande prazer para mim estar podendo falar para você sobre algo que eu considero muito valioso, que infelizmente pouquíssimas pessoas no Brasil têm colocado em prática. E as poucas pessoas que colocam isso em prática são as pessoas que têm os best-sellers, têm os produtos mais vendidos, os produtos mais quentes no mercado digital brasileiro. E eu estou falando da USP, ou Unique Selling Proposition. Em português ficaria algo como proposição única de vendas. O que seria essa proposição única de vendas? Proposição única de vendas hoje eu considero que é um dos itens mais importantes de um produto, pode ser de qualquer coisa. E por quê? Porque ela direciona o seu produto, ela direciona o que você faz, ela que vai dizer exatamente aquilo que você tem para oferecer. Essa USP, essa proposição única de vendas, ela é aquilo que as pessoas perguntam o que você faz e você, em uma frase, diz para elas. Só que existem várias e várias USPs, inclusive proposições únicas de vendas péssimas, que são justamente aquelas que não vendem nada. Existem as que não têm, né, os produtos que não têm. Existem aqueles que fazem muito bem feito. Se você pegar todos os produtos mais vendidos do Brasil e que foram mais vendidos durante muito tempo, a única coisa que eles têm em comum, ou a principal coisa que eles têm em comum, não vou dizer a única, é exatamente uma USP forte, uma proposição única de vendas forte. Não é a coisa mais fácil do mundo de produzir uma USP ou explicar o seu produto em uma frase. Mas com a formulazinha simples que eu vou te passar hoje, um passo a passozinho simples, você vai perceber que traçar ela vai deixar de ser tão difícil. Por que eu falo que não é algo fácil? Se eu perguntar para você, o que você faz? O seu produto. Se a gente entra em um elevador, você vai ter 3 ou 4 andares só enquanto o elevador estiver subindo para me explicar. Eu vou me apresentar, você vai se apresentar, você vai dizer que trabalha com marketing digital, eu vou te perguntar, que interessante, o que você vende? Normalmente, nesse momento, as pessoas gaguejam. Que eu faço isso, é que aquilo, é que meu produto de emagrecimento, é que eu ajudo a pessoa a emagrecer. Pronto. E o fato de gaguejar mostra uma coisa. O que você faz não é claro para você. E se isso não é claro para você, quanto mais para os seus clientes. E se não existe algo claro para um potencial cliente, logicamente a venda não vai acontecer. Porque para alguém comprar, ela tem que saber exatamente o que ela está comprando. Se você não sabe externalizar isso, talvez você não vai conseguir ter muito resultado em vendas. Sem uma USP forte ou clara e bem definida, o seu marketing ele vai perder o alvo. Ele é como se ele não soubesse para onde ir, como se ele tivesse cego o que você tem para oferecer, ou a maneira como você oferece. E o contrário também é verdade. Quando você tem uma USP forte, algo direcionado, algo claro, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Explicar o que você tem para vender, oferecer, né? Na hora de fazer oferta, você vai perceber quão simples é a partir do momento que você tem uma proposição única de vendas, uma proposta única de vendas. Escrever os e-mails, tudo que você for fazer vai ficar muito mais fácil a partir de uma USP forte. E é o que você vai aprender a fazer hoje. Se eu pudesse ter um papo comigo, quando eu comecei no marketing digital, a primeira coisa que eu ia me ensinar seria isso. Falou, senhor Leandro, está começando agora? Traça uma USP desse jeito, como você vai aprender hoje, daqui a pouco. E a partir disso, faz tudo que você tem para fazer. Por quê? Porque é comum as pessoas patinarem sem saber direito o que elas vão falar, o que elas vão vender, ter que falar um monte de coisa para te explicar o que elas fazem. E falar muito é ruim, tá? Explicar muito, escrever demais é ruim. Tem uma frase muito interessante
eu não sei onde que foi, alguém mandou uma carta para alguém desses, acho que um dos presidentes dos Estados Unidos escreveu demais, eu também eu não sei até onde que isso é verdade, mas a lição é boa. E ele fala assim no fim da carta: olha, desculpe por me desculpe por estar escrevendo algo tão longo. É porque eu não tive tempo para fazer algo curto. O que que isso significa? Que escrever muito é coisa de pessoa que quer explicar demais, é porque não está claro para a pessoa ainda. Então ela tem que falar muito para ver se fica claro na cabeça da outra pessoa. Quando você sabe exatamente o que você tem para oferecer, você é certeiro. E uma USP, ela normalmente é baseada nos desejos do seu prospecto, da pessoa que é o seu potencial cliente, e não nos seus, não no que você acha que é importante. O ser humano é um bicho egoísta. E não por mal, não por mal, mas o mais importante na vida de alguém, normalmente, é a vida daquela pessoa, e o que vai mais motivar ela são as vontades dela, são os desejos próprios dela. Então, esse talvez seja o princípio de uma USP forte. Você começar a mexer com o que o seu cliente realmente quer, não com o que você acha que ele quer, né? É usar os sentimentos dele, o que ele deseja, para explicar para ele o que você tem para oferecer. Como você vai conseguir beneficiar ele, o que ele vai ganhar, ou o que ele vai deixar de ganhar, o que ele vai perder se ele não tiver. Então, esse é o princípio de uma USP, tá? Grava isso. O que nós vamos fazer é trabalhar com as vontades do cliente e transformar todo o seu produto, tudo que você tem para oferecer, em uma única frase. Os benefícios, a gente vai usar uma frase de impacto, como você vai ver, um verbo de possibilidade, tudo baseado em cima do que o seu cliente quer. É ganhar dinheiro dormindo? Então, uma frase de impacto, você ensina as pessoas a fazer marketing digital, por exemplo, e de fato isso é uma verdade, Canva ensina que a pessoa vai ganhar dinheiro dormindo. Então, esse vai ser um elemento da sua USP. A gente já vai para a tela do meu computador e você já vai aprender essa formulazinha passo a passo, que é para criar um USP. Você vai ver que a coisa vai se tornar algo muito simples na sua cabeça. Mas antes de ir lá, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre o poder que as palavras têm, o poder e intensidade que as palavras têm, tá? É uma das coisas que mais me encanta no copywriting, é por isso que eu sou copy hoje. Eu amo trabalhar com palavras, eu amo trabalhar com escrita persuasiva. Por quê? Porque palavra é a arma mais poderosa que o seu marketing pode ter. A qualidade das suas palavras é o que vai impactar na qualidade do seu marketing. Para ter um marketing de qualidade, você precisa usar palavras de qualidade, tá? E fica claro a diferença entre alguém que não usa bem as palavras e alguém que usa. Normalmente os best-sellers sabem usar. A diferença não está na qualidade do produto, viu? Se você pensa nisso, esquece esse conceito de que tem que ter um produto bom, o melhor produto do mundo. O que você tem que saber é usar bem as palavras e saber usar bem o copywriting, porque é ele que vai ser a principal diferença entre vender R$1 milhão e vender R$1.000 ou não vender nada. Não interessa se o seu produto é bom ou ruim. Tem muito produto ruim vendendo muito, porque as pessoas capricham na oferta, elas capricham no copyright, elas capricham no que elas têm para oferecer, e elas pintam isso de uma maneira muito bonita. E eu vou te dar um exemplo de como que as palavras têm tanto poder. Se eu falo para você a palavra animal, se eu falo para você a palavra peixe, ou se eu falo para você a palavra tubarão, qual dessas palavras tem intensidade maior? Qual dessas três despertaram em você alguns sentimentos, emoções mais intensos? Obviamente a palavra tubarão. Eu falei a mesma coisa nas três: animal, peixe e tubarão. Só que tubarão é carregado de muito mais intensidade. Por quê? Porque existem palavras que elas funcionam como gatilhos, que elas despertam na nossa mente todo um histórico de vida que a gente tem. Tudo que a gente carregou, todos os filmes que a gente viu, tudo que a gente já vivenciou até hoje, tá armazenado. E algumas palavras que eu uso despertam sentimentos na gente. Seja, pode ser de intensidade, a intensidade pode ser sentimentos bons, sentimentos ruins, pode ser diversos sentimentos de alegria, de tristeza, de carinho, de amor, de arrogância, enfim. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Pensa numa pessoa que fala para você prestador de serviço, a palavra profissional liberal
e a palavra advogado. Qual dessas três tem mais intensidade? Vou criar uma sentença com esses exemplos que eu dei. Peraí que eu vou ligar para o meu prestador de serviço. Peraí que eu vou ligar para o meu profissional liberal. Peraí que eu vou ligar para o meu advogado. É diferente. Consegue perceber a intensidade que tem? Eu estou dizendo a mesma coisa. Eu fui no zoológico e vi um animal se alimentando. Eu fui no zoológico e vi um peixe se alimentando. Eu fui no zoológico e vi um tubarão devorando um peixe menor. É diferente. Eu falei a mesma coisa nas três sentenças. No entanto, o que eu despertei em você foi totalmente diferente. Qual que é a diferença entre uma nota de R$2 e uma nota de R$100? A diferença, elas são feitas no mesmo lugar, elas são feitas do mesmo material, são feitas das mesmas tintas. A única diferença é o que está escrito nelas. Uma nota vale 50 vezes mais do que a outra, simplesmente pelo que está escrito nela. Então, consegue perceber que existe diferença nas palavras? Por mais que você queira dizer uma coisa, existe uma maneira melhor ou mais intensa de dizer ela. Isso tem tudo a ver com uma USP forte, com uma proposição única de vendas forte. Vamos voltar para a caixa do marketing. Vamos pensar num exemplo desse que eu dei. Eu tenho um produto de emagrecimento, por exemplo, e eu ensino a pessoa a ficar com o abdômen sarado. Eu posso vender da seguinte maneira: aprenda a fazer abdominal e exercício da maneira correta e fique com o abdômen sarado em 2 meses. Ou eu posso falar assim, fique com o abdômen chapado em apenas 8 semanas. Eu disse a mesma coisa. Eu estou vendendo o mesmo produto. Qual que vai vender mais? Obviamente é esse. Tem muito a ver com aquilo que eu disse do ser humano ser egoísta e de vendermos para eles a transformação. Pensa que ele está aqui e esse aqui é o ponto B, tá? O nosso produto vai ser o responsável por esse caminho. O cara é gordo, o cara tem uma barriga e ele quer chegar aqui na transformação, que é a barriga sarada, que é o abdômen chapado em pouco tempo. As pessoas compram isso, tá? É exatamente isso aqui que a gente vai vender, é o que elas estão procurando. Ninguém compra o processo, porque o processo é enjoado. O processo é exatamente aprender a fazer abdominal do jeito certo, para a pessoa perder a barriga e ficar sarada em 2 meses. Esse é o processo. Ninguém quer comprar isso. Todo mundo quer comprar o abdômen chapado, o abdômen trincado, em 8 semanas. É isso que as pessoas querem. O que a gente vai vender é a mesma coisa, tá? Só que a maneira como você desperta os sentimentos na pessoa quando você está explicando alguma coisa para ela. Então, a sua proposta única de vendas, ela tem que estar baseada nisso aqui, no resultado que vai gerar para a pessoa, tá? E isso tem que ser algo claro, tem que ser algo específico para você, para que tudo que você for criar fique claro, você possa escrever isso de um jeito claro no e-mail, você possa escrever isso de um jeito claro na oferta, você pode escrever isso de um jeito claro na sua carta de vendas, em tudo que você for fazer, você vai precisar ter em mente o que é o resultado que você vai provocar. Você vai perceber o tanto que isso vai facilitar na hora de se comunicar com o seu futuro cliente ou de você explicar para alguém o que você faz. Então, é isso aí. O conceito que eu quero passar nesse iniciozinho para você é exatamente que copyright, traçar isso aqui, por mais que exista uma fórmula, por mais que exista um passo a passo que eu vou te passar, é muito mais do que algo técnico, tá? Tá ligado ao emocional. Então, vamos trabalhar com isso em mente, de que a gente tá lidando com essa ligação emocional que existe entre o ser humano, seu potencial cliente, e as palavras, tá? Isso é copywriting, tá bom? Por mais que as pessoas não falem muito disso, falem muito de técnica, falem muito de passo a passo, a grande verdade por trás do copy é essa. É saber usar a ligação emocional que o ser humano tem com as palavras. Bom, sem mais então, vamos para frente do computador, vamos ver na prática como é que funciona, como é que a gente pode definir essa USP, essa proposição única de vendas que o seu produto deve ter se você quer começar da maneira certa. Então a gente se encontra lá no meu computador. Abraço, falou! Ok, então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática, como é que o desenvolvimento de uma boa proposição única de vendas, uma USP,
como é que isso funciona, porque não tem nada melhor do que ver a teoria sendo aplicada, né? Não há maneira melhor de aprender. E eu, para começar, antes da gente chegar na formulazinha que vai facilitar muito a sua vida na hora que você for traçar a sua proposição única de vendas, que são os exemplos. Exemplos de pessoas que têm feito um trabalho significativo, algo que é bom até de espelhar para a gente poder copiar nos nossos projetos também, porque eles têm muito resultado. Inclusive, é isso que eu quero destacar de coisas que eles têm em comum. Vamos começar aqui, por esse exemplo que eu separei, que é o Rodrigo Polesso, esse produto dele, que é o cara da foto. Começar por essa proposição única de vendas que ele tem aqui, ou essa headline matadora, como você preferir chamar. Olha só. Dicas ninja para tirar fotos 10 vezes melhores para esbugalhar os olhos de seus amigos sem equipamento profissional. Daqui a pouco, depois que eu explicar a fórmula, você vai entender exatamente como que ela foi agrupada, essas sentenças, essas frases foram agrupadas dessa ordem que você pode ver aqui. Tá? Olha esse aqui, Segredos do AdSense, vídeo grátis, descubra como criar um negócio do zero na internet capaz de gerar $100 por dia. O inglês do Jerry, aprenda inglês, olha que interessante que ele colocou aqui, barra eu quero, né? Isso aqui é uma mensagem subliminar muito forte essa aqui, mas bom, esse assunto para uma próxima palestra. Bom, aprenda inglês em apenas 4 meses com o já testado e aprovado método inglês do Jerry. Veja este vídeo até o final e descubra como você pode ter acesso imediato e começar a aprender ainda hoje. Repetiu aqui. Esse para mim é um dos mais agressivos que tem, é muito efetivo, muito, muito efetivo. E sem dúvida enche o olho de qualquer pessoa que está querendo começar a empreender online, é exatamente o público deles, né? É o top afiliado. Descubra o segredo número 1 que pessoas comuns utilizam para ganhar de 50 a 500 reais por dia, com um sistema 100% online, passo a passo, começando absolutamente do zero. Matou todas as objeções aqui antes de explicar o que é o produto, né? Isso é muito forte. Bom, essa outra aqui do Q48, muito forte também, essa proposta única de vendas dele, proposição única de vendas. A apresentação revela como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em emagrecimento em apenas 8 semanas. Detalhe, utilizando somente 15 minutos do dia. Assista esse vídeo rápido enquanto ele ainda está no ar. Ok. O que é que todas essas pessoas aqui, todos esses exemplos que eu mostrei, têm em comum? São produtos best-seller. São produtos que faturaram mais de 100 mil reais em muito pouco tempo. São produtos que estão sempre quentes lá no Hotmart, estão sempre no top dos mais vendidos no Hotmart. E pode acreditar, a proposição única de vendas é algo que faz total diferença na vida desses produtos. Você poderia tentar vender o mesmo produto, como no exemplo que eu dei, esse produto de emagrecer, de um jeito totalmente errado. É o mesmo produto. Se fosse uma chamada do tipo, aprenda a emagrecer em 2 meses, ninguém ia se interessar por isso. Então, pode ser a diferença entre você vender 1 milhão pela internet, ou vender R$1.000, ou vender 100 cópias por dia, ou vender 1 cópia por dia do seu produto, as palavras, né? É a principal diferença entre o marketing efetivo e o marketing de falha, o marketing de esperança, são as palavras usadas. E você vai aprender exatamente quais palavras usar e como chegar nelas, e você vai ver o tanto que sua vida vai facilitar depois disso. Para fazer tudo. Carta de venda, e-mails, explicar alguma coisa para alguém, fazer oferta para o seu cliente. E é muito simples traçar essa proposição única de vendas. A única coisa que você vai precisar são esses dois passos aqui e uma formulazinha que é somar uma frase de impacto, um benefício principal e o verbo de possibilidade, para criar uma proposição única de vendas forte. Bom, vamos ver como é que isso funciona então. Quais são as 2 coisas que você tem que traçar em primeiro lugar? Os 3 maiores benefícios e soluções que o seu produto oferece. Tá?
quais são as 3 soluções que o seu produto oferece. Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo prático que eu deixei aqui para a gente analisar e outro para a gente fazer junto. E a segunda é pegar qual desses benefícios resolve a maior dor de quem seria o seu público-alvo, do seu potencial cliente. Qual desses benefícios é o principal que vai resolver a dor que o seu potencial cliente quer resolver imediatamente? Aí eu coloquei uma observação assim, ó, de preferência, esse tem que ser um benefício único do seu produto, tá? Único. Como você viu aqui, qual que é o benefício único desse aqui? Talvez seja sem equipamento profissional, esbugalhar o olho do amigo, tirar foto 10 vezes melhores. Então, pega, ele misturou aqui os 3 benefícios principais, né? Como a gente vai fazer daqui a pouco. Mas olha o benefício principal aqui, tirar foto 10 vezes melhores. Então, é algo que seja específico do seu produto, de preferência para carimbar na mente dele algo que é particular seu, tá? Bom, você pega esses 3 benefícios, seleciona então o maior deles, adiciona uma frase de impacto, o benefício principal e soma um verbo de possibilidade no final da frase. Pronto, a sua USP forte está formada, a sua proposição única de venda está formada. Pouco confuso, né? Vamos lá então. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu peguei aqui um exemplo sobre parar de fumar. Tá? Deixa eu aproximar um pouco mais para ficar claro para a gente. Puxar então os 3 maiores benefícios desse meu produto. Primeiro, acaba com a vontade de fumar em um mês. Economiza dinheiro. Segundo benefício, vai economizar o dinheiro da pessoa e o terceiro benefício vai eliminar completamente o cheiro do cigarro. Beleza? São esses 3 benefícios aqui, ó. Qual que é o principal desses 3 benefícios aqui? O cara que está querendo parar de fumar, obviamente, é parar de fumar o mais rápido possível, né? Então eu selecionei esse aqui como sendo o maior benefício do meu produto, tá? Acabar com a vontade de fumar em um mês. Como é que ficaria então uma proposição única de vendas forte? De acordo com a fórmula, é a frase de impacto, mais o benefício principal, mais verbo de possibilidade. Bom, talvez você esteja se perguntando o que é frase de impacto, o que é um benefício, o que é o benefício principal, óbvio, é o que você selecionou, e o que é um verbo de possibilidade. Eu coloquei aqui alguns exemplos do que cada uma dessas coisas são. Então, por exemplo, frase de impacto, o que é? Quando você começa a frase dizendo o mais impactante, o primeiro, o exclusivo, o único, o mais eficiente, o mais fácil, o mais prático, a maneira mais prática de tananã, tananã, o jeito quase mágico de, o mais rápido, o fascinante jeito de XPTO. É isso que eu quero dizer com frase de impacto, tá? É algo que é como se fosse uma espécie de quebra de padrão que vai despertar a atenção da pessoa, gerando alguma emoção nela. Como eu disse na apresentação, é uma palavra que tem uma intensidade muito forte, né? Olha, único, exclusivo, mais eficiente, mais prático, quase mágico. São coisas que despertam na gente algumas emoções. Por quê? Porque são frases de impacto. Simplesmente por causa disso. São frases, são palavras que, quando elas são usadas, elas funcionam como se despertassem alguns gatilhos na nossa mente e fazem a gente trazer um histórico de toda a vida, né? Quando você escuta falar que é o primeiro, que é o único, que é o exclusivo, que é mais impactante, normalmente se refere a coisa boa, né? Essa seria a frase de impacto. Benefício principal, normalmente eles são definidos dessa maneira que eu coloquei aqui: aprender como XYZ sem sair de casa. Essa maneira que você colocaria o benefício principal, você encaixaria ele na frase usando sentenças como essa: saber lidar com a sua esposa, ganhar dinheiro dormindo, derreter completamente a gordura da barriga, parar de fumar completamente, foi o caso que eu selecionei, foi o meu exemplo. Descobrir como XYZ sem equipamento profissional ou sem gastar dinheiro fazendo aulas. É um benefício principal, né? E percebe que isso aqui funciona para qualquer coisa, viu? Tem alguns mais específicos, como parar de fumar,
secar a gordura da barriga, né, relacionado ao emagrecimento. Mas olha, descobrir como XPTO, sem equipamento profissional, sem gastar dinheiro fazendo aula, isso aqui poderia funcionar para teclado, poderia funcionar para piano, poderia funcionar para tirar foto, poderia funcionar para aprender qualquer coisa. Então, assim, são frases aparentemente genéricas que você pode usar no seu negócio, você pode usar para traçar a sua proposição única de vendas, tá? E verbo de possibilidade. O que é que eu quero falar com verbo de possibilidade? E ainda dominar XPTO, e sem perder, tananã, se livrar de XYZ para sempre, sem sair de casa, sem ter que pedir demissão. Então, são exemplos, são coisas que a pessoa vai poder fazer. Não necessariamente a possibilidade de fazer algo, né? Pode ser a possibilidade de não ter que fazer. É algo assim. Bom, acho que tá claro. Eu vou passar por outros exemplos também, que eu acho que isso vai ficar cada vez mais claro. Então, esses aqui são os exemplos de frase de impacto, benefício principal e verbo de possibilidade que vocês podem usar para traçar de vocês. Vamos ver aqui, então, voltando ao exemplo prático de parar de fumar. Tá lá, meus 3 benefícios. O principal, acabar com a vontade de fumar em um mês. A formulazinha, frase de impacto mais benefício principal mais verbo de possibilidade. Eu consegui extrair essa proposição única de vendas aqui. Ó. O único método exclusivo, testado e comprovado que fará vocês terminar de uma vez por todas a vontade de fumar em apenas 4 semanas e ainda eliminará completamente o cheiro do cigarro. Eu quebrei aqui em frase de impacto, benefício principal e verbo de possibilidade para ficar mais claro, tá? Frase de impacto da minha USP aqui. O único método exclusivo, testado e comprovado, ok? Frase de impacto. Benefício principal, exterminar de uma vez por todas a vontade de fumar. E qual que é o verbo de possibilidade? Eliminar o cheiro e fazer economizar dinheiro. Economizar dinheiro eu coloquei aqui como... Eu já tinha colocado aqui, mas como foi uma coisa como ficou muito grande, como eu vou sugerir para vocês fazer com... Eliminar completamente o cheiro de cigarro. Na hora que eu mudei, eu esqueci de mudar aqui. Bom, por quê? Eu vou sugerir para vocês que sejam com até 20 palavras, no máximo 25 palavras. Então, para não ficar tão grande, eu cortei essa questão de esse terceiro benefício, esse segundo benefício, que era economizar dinheiro. Até porque isso é uma coisa óbvia, né? A pessoa que fuma gasta muito dinheiro com cigarro, ela conseguindo parar de fumar, eliminando o cheiro de cigarro, ela vai sentir no orçamento porque vai sobrar mais dinheiro. Então, mas pode colocar também isso, por mais óbvio que pareça, porque é uma coisa que vai despertar um sentimento positivo na pessoa, né? Economizar dinheiro, a pessoa sabe, está intrínseco, mas se você disser isso para ela, isso desperta emoção boa, uma emoção boa, positiva na pessoa. E é isso que a gente quer arrancar do subconsciente dela, né? Emoções positivas, arrancar sim, fazer ela concordar com e gostar de tudo que você está dizendo. Então é isso. Frase de impacto, único método exclusivo testado e comprovado. Benefício principal, exterminar de uma vez por todas a vontade de fumar. Eliminar completamente o cheiro de cigarro, verbo possibilidade. Eu montei minha USP, o único método exclusivo testado e comprovado que fará você exterminar de uma vez por todas a vontade de fumar em apenas 4 semanas e ainda eliminará completamente o cheiro de cigarro. Esse aqui é um produto fictício. Eu sugeri, pensei em um produto parar de fumar e criei aqui. Ele não existe, viu? Esse produto aqui, não conheço nada que faça ninguém parar de fumar com um mês. Mas apenas como exemplo para vocês entenderem onde quero chegar. Bom, vamos produzir uma USP aqui juntos. Tem um dos exemplos que eu separei aqui, que é esse desafio de 3 meses, 50 receitas para emagrecer de vez. Eu gosto muito disso. Olha, a apresentação gratuita revela. Vamos ver aqui, ó. A frase de impacto, né? A apresentação gratuita revela a verdade surpreendente, frase de impacto, sobre o que comer no dia a dia, em cada refeição, café, almoço, janta, sobremesa, para se emagrecer de vez e manter o peso ideal depois, garantido e comprovado cientificamente. Então, o que comer no dia a dia, todas as refeições e sobremesas, seria o benefício principal, e o verbo de possibilidade, emagrecer de vez. Beleza?
Isso aqui está um pouco rebuscado, né? Eu vou usar um exemplo parecido com esse aqui para a gente fazer para a gente traçar o nosso exemplo juntos. Agora, olha essa aqui, ó. Dicas ninja para tirar fotos 10 vezes melhores para esbugalhar os olhos dos seus amigos, esbugalhar os olhos dos seus amigos sem equipamento profissional. Começa a ficar claro aqui, né? Dicas ninja seria a frase de impacto. Tirar fotos 10 vezes melhores seria, sem dúvida, o benefício, né? Esbugalhar os olhos dos seus amigos é o benefício 2. E o verbo de possibilidade, sem equipamento profissional. É aquilo que eu disse, né? Não necessariamente precisa ser algo que a pessoa vai fazer. Pode ser algo que ela não tem que fazer, né? Possibilidade. É o verbo possibilidade. Então, sem equipamento profissional, seria o verbo possibilidade. Vídeo grátis. Descubra como criar um negócio do zero na internet capaz de gerar até $100 por dia. Bem chuta essa aqui. Eu gosto muito dessa frase. Descubra o verbo de possibilidade, ou desculpa, a frase de impacto. Benefício principal, criar um negócio do zero. Possibilidade, verbo de possibilidade, gerar $100 por dia. Tá claro, hein? Muito grande essa aqui. Olha, essa é super agressiva, né? Eu fico encantado quando eu vejo umas chamadas assim. Eu gosto muito. Descubra o segredo número 1. Já tá uma mega frase de impacto, né? Benefício principal, ganhar de $50 a $500 por dia. Maior verbo de possibilidade, absolutamente do zero, né? É como o cara da foto aqui. Como é que é esse verbo de possibilidade? A pessoa que entende que é absolutamente do zero, passo a passo, começando, é uma pessoa que provavelmente chega nessa página e ela esteja começando a empreender online, né? Então, o fato de ser absolutamente do zero já sugere para ela que ela não vai precisar, ela não precisa ser experiente. Ela não precisa necessariamente conhecer muito de marketing para ganhar de $50 a $500 por dia, né? Tem um outro exemplo bem legal também que eu não mostrei no início, que é esse aqui, ó, do marketing digital com resultados. Olha aqui que interessante, ó. Apresentação gratuita revela, a frase de impacto, como duplicar ou até triplicar seus resultados, o benefício principal, com 2 dicas simples e um pouco estranhas. Isso é muito legal também. É aquilo que eu falei, ó, 2 dicas simples seria, nesse caso, o verbo de possibilidade. É um nível um pouco mais profundo da copy esse aqui, tá? Existe a copy óbvia, que é ali a persuasão, são essas palavras, é o que tá falando, é a emoção que tá gerando. Existe uma que é um pouco mais embaixo, que é um nível quase inconsciente, que é justamente a de sugestão. Quando eu falo 2 dicas simples, eu dou um monte de sugestão para o cérebro dessa pessoa, especialmente para o cérebro inconsciente. Primeiro que é simples mesmo e ele vai poder aplicar. Então, aí entra o verbo de sugestão. O verbo de sugestão não, que a gente está chamando de verbo de possibilidade. É quando eu coloquei na cabeça da pessoa já, eu sugeri para ele que ele vai poder implementar isso. Porque é simples. Então, é algo super possível para essa pessoa. São as 2 dicas simples. Só que o fato de ser uma copy, que é um nível um pouco mais embaixo dessa convencional, desse primeiro nível que a gente divide, é também a conversa para uma próxima palestra. O que eu quero com esse exemplo aqui é mostrar que existe uma certa variação, tá? Para você não ficar limitado única e exclusivamente nisso aqui, ó. O verbo de possibilidade são só essas coisas. Não, existem também sugestões que você pode dar e usar como verbo de possibilidade, tá bom? Então, esse foi o objetivo do exemplo. Voltando aqui ao exemplo do Q48. A apresentação revela, fase de impacto, como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados de emagrecimento em apenas 8 semanas. Benefício principal, óbvio, 1 ano de resultados em apenas 8 semanas. E utilizando somente 15 minutos do dia. Um baita verbo de possibilidade aqui, que é a pessoa não precisa ir na academia, a pessoa não precisa sair de casa, a pessoa não precisa sair do consultório dela para colocar isso em prática, né? Então ela pode, é o verbo de possibilidade. Ok? Bom, vamos pegar aqui então um produto na área do emagrecimento, para a gente
para a gente traçar uma USP aqui ao vivo. Bom, talvez um produto de emagrecimento, um produto de receitas, né? Receitas onde a pessoa vai poder comer o que ela quiser, tá? Então vamos traçar aí os nossos 3 maiores benefícios. E deixa eu fechar esses aqui, para não ocupar muita tela. Primeiro benefício, então, talvez não precisar parar de comer o que gosta. Chama um segundo benefício perder peso, né? Emagrecer, comendo o que gosta. E a gente pensa uma alimentação que ela poderá ter no dia a dia. Não é aquela coisa de que ela precisar comer uma coisa muito cara, algo muito específico, não precisar ir no restaurante, né? Desses aqui, se é um livro de receitas que a gente vai vender, ou se é uma fórmula que ela vai poder comer e emagrecer, eu acho que o benefício principal seria não parar de comer o que gosta, né? Bom, vamos usar isso como benefício principal, tá? Bom, vamos pensar em uma USP forte, então. Como ficaria a nossa USP forte? Usando a formulazinha que a gente quer, né? Que é como eu tracei aqui. Frase de impacto mais benefício principal mais verbo de possibilidade. Bom, então daqui a gente pode tirar o seguinte, olha. Pega lá uma frase de impacto. Vou selecionar aqui, frase de impacto. Mais impactante, o primeiro, o único, exclusivo. Mais fácil, mais prático. É o único. Pega esse, o único. Ok, então, vamos pegar o único aqui. Ó. Daqui a gente pode tirar então, o único estilo de vida alimentar permitirá você você comer o que gosta emagrecer. Ok, bem xoxo, né? Dá para melhorar bastante isso aqui. A gente pode traçar aqui que é o único estilo de vida alimentar que vai permitir você comer o que gosta e emagrecer. O único estilo de vida alimentar permitirá você comer todas as suas comidas favoritas. E ainda... Bom, entre emagrecer, pode ser também perder peso, pode ser queimar gordura, pode ser perder a barriga. Por que eu estou colocando essas possibilidades aqui? Porque é interessante que você trace um word map, né? São as palavras mais usadas por um determinado público. Se você entende que a pessoa tem na cabeça muita palavra perder peso que você vai usar. Se ela tem muito queimar gordura que você vai usar. Se ela fala muito de perder barriga, é perder barriga que você vai usar. Então vai depender muito. Se ela fala muito de emagrecer, então é importante que faça uma pesquisa antes com o público também, tá? Mas então a gente fica com essa, ó. Vamos pegar aqui o primeiro. Qual que é a frase de impacto? O único. Qual que é o benefício principal? Comer todas
as suas comidas favoritas e o verbo de possibilidade, né? Por exemplo, perder barriga. Ou queimar gordura, ou perder peso. Você que define. Então tá aqui o nosso USP. Uma USP fraca e USP fraca seria: pega esse livro de receitas, ou livro com 50 receitas, ou coma do jeito certo, aprenda a comer do jeito certo e queime calorias. Nossa, que coisa horrorosa. Então, seguindo esse passo a passo aqui, ó, fica muito simples de criar proposições únicas de vendas que vão realmente deixar o seu produto muito suculento, né? Bom, talvez você esteja, a partir disso tudo aqui que a gente viu, se perguntando exatamente o que você precisa fazer, né? Eu separei aqui um passo a passo para você não ficar perdido, tá? Exatamente o que você deve fazer agora para traçar a sua USP, a sua proposição única de vendas. Bom, qual o principal problema que o seu produto resolve, então? Pega essa solução, tá? E transforme ela em um benefício. Transforme ela no benefício principal do seu produto. Faça isso agora. Traça o benefício principal dessa maneira. Pega o que ele resolve e transforma aquilo. Selecione mais 2 benefícios, seriam os outros 2 principais. Elabore uma frase de até 20 palavras. Nessa frase, você vai tentar usar os 3 benefícios, sendo que um deles vai ser o verbo de possibilidade. E no início da frase, vai incluir uma frase de impacto. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Ó? Tente usar os 3 benefícios, sendo um deles o verbo de possibilidade. Pensa aqui nesse que a gente acabou de traçar. Esse foi forte, ó. O único estilo de vida alimentar que permitirá a você comer todas as suas comidas favoritas e ainda perder peso. E ainda emagrecer. Nota que eu usei todos os meus benefícios, né? Usar o estilo de vida alimentar, comer tudo que gosta e emagrecer. Só que o emagrecer, ou perder barriga, ou perder peso, ou queimar gordura, acabei usando ele como o verbo de possibilidade, tá? Era um benefício também. Então você pode fazer desse jeito. Usar um dos benefícios como verbo de possibilidade. Ganhar dinheiro dormindo. Pô, legal, se isso é um benefício do seu produto, é também um verbo de possibilidade, tá? Então, ok. Então elabore uma frase de até 20 palavras, tente usar os 3 benefícios, sendo um deles o verbo de possibilidade. E inclua a frase de impacto. Bom, é isso aí. Eu espero sinceramente que você tire proveito de tudo isso que você viu aqui, que isso possa ser um diferencial no seu produto, que você tenha entendido o conceito de proposição única de vendas e que você possa aumentar significativamente os seus resultados a partir disso. É um prazer muito grande para mim falar tudo isso que eu falei aqui. Eu amo conversar sobre copy. Pode me adicionar no Facebook. Vamos trocar uma ideia junto, que eu estou super disposto. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e vai ser um prazer conversar com você, especialmente sobre copyright. Tá? Forte abraço